Desde o crash de março de 2020, as bolsas de valores estão decolando, estão subindo sem parar. Mas será que toda essa alta ela é justificável aí pelos fundamentos das empresas? Ou será que a gente está vivendo uma bolha e que essa bolha está prestes a estourar? Bem, eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso no vídeo de hoje, então bora lá! Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mais precisamente assistindo a nossa série sobre como investir no exterior, em que a gente dá um enfoque aí nas bolsas de valores internacionais, principalmente nas de Nova York e na Nasdaq, mas de vez em quando a gente também fala de outras moedas fortes, porque a ideia aqui é fugir dessa desvalorização do real e ganhar um dinheiro, prosperar financeiramente. E bem, se você é novo aqui no canal, por aqui a gente fala de temas que são do interesse justamente de quem quer prosperar financeiramente, de quem tem o sangue dos negócios correndo em suas veias, não é verdade? Então, além de falar sobre investimentos, a gente também fala de outros temas como empreendedorismo e planejamento tributário. E eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo isso numa pegada de internacionalização, porque esse que é o nosso diferencial. E bem, ainda que a gente focasse no mercado brasileiro aqui no canal, quando a gente vai falar sobre bolha nas bolsas de valores, o que a gente precisa olhar sempre é o que está acontecendo no mercado lá dos Estados Unidos, porque eles representam cerca de 40% de todo o mercado mundial. Então, para você ter uma noção ampla do que está acontecendo, você precisa olhar o que acontece na maior parte do mercado, em 40% dele. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então veja aqui no gráfico do S&P 500, que é um dos principais índices do mercado americano e do mundo, como eu já até falei naquele outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Como você pode notar, desde o crash lá de março, o S&P 500 já se recuperou bem e já até superou o quanto valia antes do crash. Bateu a sua máxima e só depois disso que ele foi passar aí um mês inteiro caindo. E isso é surpreendentemente assustador para mim. Afinal, a economia continua sofrendo e a pandemia ainda não acabou. Na verdade, as incertezas continuam aí, mais presentes do que nunca. Mas mesmo assim, os principais índices do planeta, eles continuam batendo recordes atrás de recordes. Em todo caso, não é nem sobre isso que eu quero conversar especificamente com você no vídeo de hoje. O que me chamou a atenção foi o que aconteceu justamente no setembro, em que a gente teve um mês de queda depois de toda essa euforia. O que será que aconteceu de diferente? Veja que nesse último mês, o gráfico do S&P 500 voltou a cair. É bem verdade que nada sobe em linha reta e que essa queda de agora pode ter sido uma simples correção para o mercado voltar a subir. Em todo caso, seja lá o que for, o importante é que ela corrobora com a minha perspectiva de que o que causou toda essa alta do mercado de março para cá, o principal motivo das ações terem subido, foi a impressão de dinheiro do Fed e dos outros bancos centrais mundo afora, os estímulos artificiais que os governos inseriram na economia. E mais do que isso, ela também me mostrou que na hora que o governo dá uma desacelerada aí nessa impressão de dinheiro que eles estão fazendo, isso já basta para o mercado parar de subir. Me acompanha aqui na tela. Essa linha em azul é o balanço patrimonial do Fed, o Banco Central Americano, ao longo dos últimos anos. Nessas vezes em que ele subiu em uma linha reta, como você pode ver aqui, é porque o Banco Central está imprimindo dinheiro na quinta marcha para tentar estimular a economia. E ele costuma entrar nessa marcha quando a economia está realmente mostrando muita fraqueza. Veja que essa explosão ela aconteceu justamente agora nessa crise de 2020 e também na crise de 2008. As duas ocasiões, o Fed fez a mesma tentativa de tentar aliviar o estresse da economia. Porém, se você olhar esse gráfico um pouquinho mais a fundo, você vai ver que tem uma enorme diferença entre o tanto de dinheiro que foi imprimido agora na crise de 2020 e o tanto que foi imprimido lá em 2008.
Veja aqui que em 2008, antes da crise, o Banco Central americano tinha um total de 900 bilhões em ativos. Como no final da crise eles atingiram algo em torno de 2,3 trilhões em ativos, isso significa que, a grosso modo, eles imprimiram algo em torno de 1,4 trilhões de dólares durante toda a crise de 2008. E sabe quanto que já foi impresso nessa crise de 2020 até agora, considerando que a crise ainda nem acabou? Bem, se você pegar do fundo aqui de 2 de setembro de 2019 até hoje, já deu aproximadamente 3 trilhões e meio de dólares. Cara, 3 trilhões e meio de dólares é mais do que o dobro do que eles imprimiram durante a crise de 2008 inteira, em alguns poucos meses. E se esse número não foi surpreendente para você ainda, saiba que só no mês de julho de 2020 o Fed imprimiu mais do que ele imprimiu ao longo de 200 anos de história lá dos Estados Unidos, de 1776 a 1979. Em um único mês, ele imprimiu o mesmo tanto que ele imprimiu em 200 anos. Isso é um absurdo, cara. E bem, é claro que em um primeiro momento, o mercado acaba reagindo positivamente a todos esses estímulos. Isso acontece porque toda essa impressão de dinheiro feita pelos bancos centrais, de alguma maneira, ela acaba servindo para que os balanços patrimoniais das empresas aumentem apesar de toda essa crise. Por exemplo, a Boeing viu o caixa dela ir de 10 bilhões para 32 bilhões de dólares em meio a toda essa crise. A Boeing, que é uma empresa que fabrica aviões e que não teve nenhum lucro durante esse tempo. Muito pelo contrário, em realidade, eles tiveram prejuízo. Mas mesmo assim, o balanço patrimonial deles subiu quase que 3 vezes em alguns poucos meses. Isso jamais teria acontecido se não fosse por causa dos estímulos artificiais feitos pelo governo. E mais, muitas outras empresas também foram socorridas por meio do processo de recuperação judicial. E no curto prazo, isso também dá um gás para as empresas porque elas conseguem renegociar as suas dívidas e quitá-las com os seus credores. Bom, eu penso que esse tipo de resgate e de estímulo da economia, ele pode até funcionar no curto prazo, mas ele é péssimo no longo prazo, porque ele estimula a irresponsabilidade dos empreendedores que começam a ficar acostumados a poder fazer qualquer insanidade, porque sabem que vão ser resgatados. Afinal, não existe capitalismo sem falências. Em todo caso, o fato é que esse tipo de coisa acontece. E se uma empresa ela se beneficia por esses estímulos, por processos de recuperação judicial, isso faz com que a empresa recupere a confiança dos investidores. E aí os investidores voltam a comprar as ações dessas empresas e as ações também voltam a subir por consequência. Além disso, como você já deve saber, lá nos Estados Unidos também rolou um auxílio emergencial para a população aí por causa da crise, que nem o Corona Voucher que a gente teve aqui no Brasil. Só que a diferença é que lá nos Estados Unidos, cerca de 60% das pessoas físicas investem nas bolsas de valores. E mais, o Corona Voucher deles muitas vezes foi um valor até mais alto do que aquele que as pessoas costumavam receber de salário. E sabe para onde que esse dinheiro foi? Para a compra de ações de empresas. Uma parte dele, pelo menos, foi. E aí, consequentemente, o preço de algumas ações começaram a subir. A gente vê que aquelas empresas que se beneficiam desse tempo aí de lockdown, as empresas que vendem online, foram as empresas que mais subiram. Quando a gente vê aí o valuation da Apple, o valuation da Amazon, eles simplesmente explodiram durante esse período de lockdown e de crise. O preço das empresas inflou. E bem, essas duas empresas que eu citei, além de muitas outras do setor de tecnologia, elas realmente são excelentes. Elas dão um banho na maior parte das empresas que a gente tem aqui no Brasil. Eu gosto muito delas. Só que o problema é que quando o preço de uma empresa ele sobe assim disparadamente, fica muito mais arriscado de você comprar esse tipo de ativo, porque agora a empresa ela precisa ter uma performance condizente com toda essa alta que ela está tendo.
Do contrário, as ações elas vão estar sobrevalorizadas. E eu não estou dizendo que essas empresas elas não estão performando melhor. Eu só estou dizendo que não adianta elas performarem X melhor e o preço das ações subirem 10x, porque mesmo elas estando performando bem, os preços estão muito mais caros do que deveriam estar. Então, quanto mais alto ficam os preços das ações, mais desconfortável eu fico, porque melhor vai ter que ser a performance dessas empresas para justificar toda essa alta. E é por isso que as ações de empresas ficam mais arriscadas na medida em que o preço sobe, e não menos arriscadas, como muita gente parece acreditar. E é esse o cenário que me leva a fazer as seguintes perguntas. O que é que vai acontecer com o mercado caso esses estímulos governamentais parem de acontecer? E mais, o que é que vai acontecer quando acabar também esse auxílio emergencial que a população está recebendo? Bem, e ninguém consegue ter certeza do que é que vai acontecer com os mercados quando essas duas coisas acabarem. Agora, o que dá pra gente saber é que quanto mais tempo durar aí os estímulos artificiais, maiores vão ser as distorções que a economia e as bolsas de valores estão sofrendo e provavelmente mais perigosas vão ser as consequências dessas distorções. Por exemplo, se você olhar esse gráfico aqui, você vai ver que a relação de preço por lucro média de todas as empresas do S&P 500, ela já ultrapassa 29. Sabe o que significa essa relação de preço por lucro média? Significa que se a sua carteira fosse idêntica ao S&P 500, hoje, pelas condições de mercado de agora, você precisaria de 29 anos para reaver o seu investimento apenas com o pagamento de dividendos dessas empresas que você é acionista. Só que se você for ver, desde lá de 1880, o normal é ter uma relação de preço por lucro entre 10 e 20, sendo que 20 aí já era o caro. E só tiveram 2 momentos na história em que a relação preço por lucro esteve tão alta como está nos dias de hoje, que foi durante a crise da bolha das .com, lá no início dos anos 2000, e depois na crise de 2008. Então, respondendo à pergunta que eu fiz no começo desse vídeo, será que o mercado está numa bolha? Será que a gente vai começar a cair agora em outubro de 2020? Ou será que está tudo 100% saudável? Bem, o gráfico que eu acabei de te mostrar fala por si mesmo. As ações, elas já estão sobrevalorizadas. Agora, eu preciso deixar claro que isso não significa que eu acredite que o mercado inteiro está sobrevalorizado. A maior parte das ações realmente estão, mas o mercado inteiro não. Muito pelo contrário, a gente continua achando ações de empresas boas sendo negociadas por preços baratos. A única diferença é que agora é mais difícil de encontrá-las, porque a maior parte não vai ter com essas condições. Quando a gente entra no mercado e começa a investir lá no final de uma baixa, aí ganhar dinheiro é muito fácil, porque tudo está muito descontado, então a tendência é que tudo comece a subir. Agora, quando a gente entra no mercado em uma situação tão peculiar quanto a dos dias de hoje, só vai ganhar dinheiro as pessoas que forem bastante seletivas na hora de escolher os seus ativos. E digo mais, não adianta escolher uma empresa boa apenas, você precisa analisar se está num bom momento para comprá-la, em relação ao preço por lucro e os outros indicadores fundamentalistas também. Então sempre vai ter aquele que fala, mas eu vou comprar as ações da Apple porque a Apple é uma empresa boa, então eu vou ganhar dinheiro. Cara, não necessariamente, porque as ações de empresas boas também ficam caras. Às vezes, mais vale a pena você comprar uma ação de uma empresa que ela não é uma Apple da vida, mas ela está sendo vendida a uma barganha. Ao menos essa é a minha opinião. Mas tá bom, tirando esse parênteses, a resposta é que sim, o mercado está caro. E agora que você já entendeu essa primeira parte da pergunta, a segunda parte é, será que essa bolha vai estourar agora? Ou será que ela vai se perpetuar por mais tempo? Bem, eu estaria mentindo para você se eu te dissesse que eu sei qual é a resposta dessa pergunta. Porque não tem como saber, ninguém sabe. Pode ser que o mercado dure numa bolha por mais de 50 anos, ou pode ser que essa bolha estoure na abertura do pregão de amanhã, por exemplo.
Agora, o meu palpite é que essa bolha ela não vai estourar agora não. E são alguns os motivos que eu penso isso. O primeiro deles é que a gente está se encaminhando para a eleição lá dos Estados Unidos, que vai ser agora em 2 de novembro de 2020. E é claro que os governantes americanos, eles não têm o menor interesse em deixar essa bolha estourar antes da gente ter aí um resultado das eleições. E mais, eu arrisco a dizer que isso aí deve se estender até por mais tempo, esse não estouro da bolha. Porque o Fed, o Banco Central americano, ele já falou que ele vai continuar imprimindo dinheiro até 2023 para estimular a economia. É claro, isso aí não funciona no longo prazo e hora ou outra vai dar errado. Mas o ponto é que a gente viu que se ele parasse, a bolha ia estourar agora já. E como ele não vai parar, a chance dela estourar agora já é muito menor. Significa que pode ser que ela se postergue por mais tempo. E eu acredito que vai sim. E mais, eu acredito que os estímulos agora, daqui em diante, eles vão começar a ser em doses menos cavalares, para fazer com que a economia apenas não despenque, mas não para fazer com que a economia suba. Em outras palavras, o que eu acredito que vai acontecer vai ser que o mercado ele vai ficar naquela coisa de que não sobe, mas também não cai, e vai passar um bom tempo aí lateralizando mais ou menos na mesma banda de preços, a ponto de algumas empresas elas só estarem sobrevivendo por causa desses estímulos em doses mais homeopáticas, digamos assim. Empresas que já estão mortas, que são zumbis, mas que vivem por causa dos estímulos. Vai ser uma zumbificação da economia, tal qual aconteceu no Japão. A tendência disso acontecer com algumas empresas realmente é muito grande, o que não significa que não vai ter empresa boa no mercado. Repito, sempre vão ter ações de boas empresas sendo negociadas a preços baratos. O que vai acontecer apenas vai ser que vai aumentar a dificuldade para encontrá-las. Então eu acho que não vai estourar a bolha agora não, mas isso é só um palpite e não é um conselho de investimento. E um outro ponto é que ainda que eu acreditasse que a bolha fosse estourar amanhã, mesmo assim eu não estaria vendendo as ações das empresas que eu já encarteirei. Isso porque eu não tenho ações de empresas na intenção de fazer trade aí, de comprar a um preço barato para vender a um preço mais caro. Na verdade eu compro as ações da empresa na intenção de me tornar um sócio dela e levá-la na minha carteira para o resto da minha vida. Empresas que, independente de crise, independente de zumbificação da economia, independentemente de, sei lá, estourar uma terceira guerra mundial, eu vou continuar acreditando que essas empresas são boas e que são resilientes e que têm um bom potencial de crescimento no longo prazo. Então a minha ideia aqui é agir como o Warren Buffett e ser bastante seletivo na hora de comprar as ações das empresas. Mas aí, uma vez que já comprou, aí também não vende. Leva essa empresa aí, se Deus quiser, até o resto da sua vida. E é esse o tipo de empresa e de filosofia que eu, honestamente, quero levar para o restante da minha vida. E você, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que o mercado está numa bolha? Você acha que está saudável? Ou será que você acha aí que nunca vai comprar ações, vai ficar só em investimentos mais seguros? Ou quem sabe você está mais otimista e continua comprando como se não existisse crise? De repente a sua estratégia é a de fazer um preço médio, ou quem sabe é a de nem ligar para preço, de preço não importa. Enfim, comenta aí pra gente, eu tô curioso de saber o que você pensa sobre tudo isso. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui, mas antes eu queria falar um detalhe. Eu sei que eu tô com machucado aqui, eu devo estar o vídeo todo meio vesgo, mas faz parte, o importante é que a gente tem vídeo pra você aqui todo dia com conteúdo de qualidade. Um abraço e até a próxima. Todo dia não, né? Na real é terça, quinta, sábado.